Olá, meu nome é Caio Hartmann, eu sou médico ginecologista obstetra, assistente da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e sou docente do curso de Medicina da Faculdade São Leopoldo Mandic. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre diferenciação pré-operatória dos tumores anexiais. O que são essas tal de simple rules? O que é esse tal do IOTA? Quando a gente fala de câncer de ovário, a gente está falando da neoplasia ginecológica mais letal. O câncer de ovário é uma neoplasia que ainda incide no mundo em mais de 295 mil mulheres por ano e tem uma prevalência de mais de 760 mil mulheres em 5 anos. É interessante observar que o câncer de ovário ele incide mais em países com alto nível de desenvolvimento humano do que países em desenvolvimento, quase o dobro da incidência. E o câncer de ovário mata cerca de 4 para cada 100 mil mulheres no mundo, dados no mundo mundiais parecidos com dados brasileiros. Quando a gente fala de sobrevida em câncer de ovário, os dados são desanimadores. Então a gente observa que em 5 anos, menos da metade das mulheres vai estar viva. Por quê? Porque a sobrevida em câncer de ovário ela é altamente ligada ao estádio ao diagnóstico. Então, enquanto doenças localizadas e restritas ao órgão, a sobrevida excede os 90%, quando eu tenho uma doença já regionalmente avançada, a sobrevida cai para 74% e cai drasticamente para 29% quando a doença é metastática. Esse gráfico ilustra muito bem que quando eu tenho uma doença estádio clínico patológico 1, a sobrevida é muito alta, mas quando eu tenho uma doença estádio clínico patológico 3 e 4, a sobrevida cai para 20%, 15%. Qual que é o problema do câncer de ovário? O problema do câncer de ovário é que a maior parte dos diagnósticos é feita em estágio tardio, então estádios clínico-patológicos 3 e 4. Por esse motivo, diversos autores tentam pesquisar uma maneira de rastrear essa doença. Um dos estudos mais emblemáticos de rastreamento em câncer de ovário é um estudo realizado no Reino Unido, chamado UK-CTOX. É um estudo que envolveu mais de 200 mil mulheres de 50 a 74 anos e que foram rastreadas por vários anos. Então esse autor dividiu e randomizou essas mulheres para 2 grandes grupos de 100 mil. Um grupo de mulheres que foram examinadas de rotina, então cuidados clínicos habituais, e um grupo de mulheres que foram rastreadas, sendo que esse grupo de 100 mil foi novamente aleatorizado para 2 grupos de 50 mil aproximadamente. Um grupo rastreado só com ultrassom periódico e um grupo rastreado com ultrassom e aferição de CA-125 no protocolo do estudo. Ao longo de todos os anos de rastreamento, foram observados 314 casos de câncer no grupo rastreado por ultrassom. Então 0,6%. Mais ou menos 0,7% no grupo rastreado com ultrassom CA-125 e 0,6% no grupo que foi seguido de rotina, ou seja, dados muito semelhantes. E com mortalidade também muito semelhante. Então, 0,3, 0,29, 0,34. O autor conseguiu demonstrar uma redução modesta aí de 20% na mortalidade por câncer de ovário naquele grupo rastreado com ultrassom e CA-125. Mas às custas de muita mulher operada por exame falso positivo. Então, no grupo rastreado com ultrassom, 10 mulheres foram operadas por exame falso positivo para cada diagnóstico de câncer. No grupo rastreado com ultrassom e CA-125, 2 mulheres foram operadas para cada diagnóstico. Ou seja, os dados ainda são insuficientes para recomendar um programa de rastreamento. Então, as sociedades americanas, europeias, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, representado pelo INCA, e pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, não recomendam o rastreamento de câncer de ovário na população em geral. Qual o grande problema? O grande problema é quando a paciente chega para a gente com uma imagem a ultrassom, uma imagem de um tumor anexial a ultrassom. E isso é um problema frequente que faz com que 10% das mulheres sejam operadas por tumor de ovário ao longo da vida. Então, saber e conseguir prever se essa tumoração anexial é benigna ou maligna é de fundamental importância. Não é à toa que desde o final da década de 80
diversos autores tentam predizer esse risco de malignidade através do ultrassom. Então, já que no final da década de 80, o autor descreve alguns dos critérios morfológicos dessa tumoração anexial. Já no começo da década de 90, foram introduzidos índices de Doppler, então índice de resistência, localização de vaso. No final da década de 90, alguns critérios clínicos foram adicionados aos critérios morfológicos. E no ano de 2000, um grupo se formou. Esse grupo se chamava IOTA. Ele se chama IOTA, International Ovarian Tumor Analysis. E esse grupo foi liderado por um belga chamado Dirk Timmerman. E esse grupo criou um léxico descritivo muito detalhado das tumorações ovarianas. Então, descreveu essas tumorações muito detalhadamente e associou a dados clínicos e a dados de exame físico. E esse estudo, ele abriu a possibilidade para que novos estudos fossem feitos ao longo dos anos. E cerca de 8 anos depois, baseado nesses dados descritivos do IOTA, foram criados esses Simple Rules, que é uma maneira de classificar os tumores, tentando predizer se ele é maligno ou benigno. Então, aqui um pouquinho dos dados descritivos do IOTA. Então, o IOTA ele considera como lesão ovariana qualquer massa anexial que não seja compatível com uma função ovariana normal. Então, essa lesão ela tem que ser medida em 3 diâmetros em 2 planos perpendiculares. Essa lesão, se ela tiver uma faixa de tecido que se estende de uma parede a outra, isso é chamado de septo. E esse septo ele pode ser completo ou ele pode ser incompleto. E a porção mais espessa desse septo ela deve ser medida. A parede interna do cisto, ela é classificada como lisa ou como irregular se ela tiver alguma superfície sólida em seu interior. Aqui, nas imagens ultrassonográficas representadas nas figuras ao lado. Aqui tem uma imagem muito característica de uma parede irregular interna. E a grande exceção é quando a lesão é sólida. Quando a lesão é sólida, a parede a ser avaliada é a parede externa da lesão. Quando houver uma imagem na parede interna, essa lesão é dita como projeção papilífera sólida se ela tiver maior ou igual a 3 mm de altura. E essas projeções elas têm que ser quantificadas, elas têm que ser descritas como regulares ou irregulares e têm que ser medidas. E além dos dados morfológicos, tem que ser avaliado a presença ou não de fluxo nessa lesão, através do Doppler. Quanto à ecogenicidade dessas lesões, as lesões podem ser completamente anecoicas. Se elas tiverem um componente sólido no seu interior, elas são chamadas de mistas. Se elas tiverem esse aspecto de vidro fosco aqui, como um exemplo clássico, os endometriomas, ou se elas forem hipoecóicas, quando elas são predominantemente sólidas. E dessas descrições todas do IOTA surgem as categorias. Então, quando tem uma lesão completamente cística, ela é chamada de cisto unilocular. Se nessa lesão houver uma área sólida, ela é chamada de unilocular sólida. Se houver pelo menos um septo dividindo essa lesão em duas, essa lesão é chamada de cisto multilocular. Se nessa lesão multilocular houver uma área sólida e um septo, a gente chama essa lesão de cisto multilocular sólido. E quando essa lesão ela tem mais que 80% de área sólida, independentemente de haver áreas císticas ou não no seu interior, ela é chamada de sólida. Essa é a descrição morfológica do IOTA. Mas o IOTA ainda avalia a vascularização desse tumor. E ele avalia através do índice de cor. Então, é uma avaliação semi-quantitativa, onde é atribuído um índice de cor que varia de 1 a 4. Então, quando eu digo índice de cor 1, é aquele tumor que não tem nenhuma vascularização. No outro extremo, quando eu digo um índice de cor 4, eu estou dizendo um tumor intensamente vascularizado, como está representado aqui nessa figura. Baseado em todos esses critérios descritivos
e que foram testados em mais de 1.000 pacientes no IOTA e depois prospectivamente em mais de 500 pacientes, foram descritos alguns critérios de malignidade e alguns critérios de benignidade. Então, de todos aqueles critérios, foram eleitos 5 critérios que tinham maior valor preditivo positivo para malignidade e 5 critérios que tinham o menor valor preditivo para malignidade. E esses critérios eles foram válidos se eles fossem aplicáveis a pelo menos 30 tumores. Esses critérios, então, foram os critérios utilizados para descrever esse tal de Simple Ultrasound Based Rules for the Diagnosis of Ovarian Cancer, que foi um artigo publicado em 2008 e que é muito usado até hoje. E quem que são esses critérios? São 10 critérios, então, 5 de benignidade, 5 de malignidade. Então, critérios de benignidade, quando tiver um cisto completamente unilocular. Quando nesse cisto tiver um componente sólido menor que 7 milímetros. Quando esse tumor apresentar sombra acústica, gerar uma sombra acústica ultrassom. Quando esse tumor for multilocular, mas ele tiver parede lisa e medir menos que 10 centímetros ou 100 milímetros. E quando ele não tiver vascularização ao estudo de Doppler de cores. Já os critérios de malignidade, quando tiver um tumor sólido irregular, tiver ascite, presença de 4 ou mais projeções sólidas papilíferas, quando esse tumor for multilocular e irregular, medindo mais que 100 milímetros, ou houver um índice de cor igual a 4, ou seja, tumor intensamente vascularizado, a chance de malignidade é muito alta. É interessante observar e é importante observar que esses critérios não trabalham sozinhos. Então, eu tenho que ter um ou mais critérios benignos sem ter nenhum critério maligno para poder afirmar com uma certa acurácia que esse tumor é benigno. O contrário é verdadeiro. Eu tenho que ter um ou mais critérios malignos sem ter critérios benignos para classificar essa tumoração como maligna. Então funciona dessa maneira. Um ou mais critérios M sem critérios B, eu classifico a tumoração como maligna. Um ou mais critérios B sem critérios M, tumoração benigna. Quando eu tiver ambos critérios na mesma tumoração, essa tumoração é dita como não classificável. Ou, se não houver nenhum dos 10 critérios, ela também é dita não classificável. E nessas tumorações não classificáveis, a avaliação de um ultrassonografista experiente ela é fundamental nessa diferenciação. Então, aqui alguns exemplos de classificação. Essa é uma imagem ultrassonográfica que mostra para a gente um tumor anexial, que ele tem uma área anecoica, existe um septo se estendendo de uma parede a outra, e existe uma área sólida no seu interior. Então, se a gente fosse classificar esse tumor segundo os critérios do IOTA, esse tumor se encaixaria como um tumor sólido cístico multilocular de mais de 100 milímetros, um critério M4. E vejam que ele não se caracteriza com nenhum dos critérios benignos. Então, quando a gente olha o anatomopatológico dessa lesão, ela revela para a gente um adenocarcinoma bem diferenciado, um adenocarcinoma mucinoso. Outro exemplo, aqui a gente vê uma lesão hipoecóica, uma lesão sólida. Quando a gente, aparentemente com paredes lisas, mas quando a gente coloca o Doppler de cores, a gente vê que essa lesão ela é intensamente vascularizada, então o índice de cor 4. E a gente classificou essa lesão como maligna. Quando a gente foi olhar o resultado do anatomo patológico, essa lesão revelou para a gente um tumor de células da granulosa. Vejam que quando a gente aplica os critérios, era uma lesão com índice de cor 4, sem nenhum outro critério de benignidade ou malignidade. Mais um exemplo. Aqui a gente vê uma lesão que tem uma porção anecoica, tem uma porção hipoecóica aqui, mas ela produz sombra acústica ao exame. Então, essa lesão se caracteriza como? Ela se caracteriza como presença de sombra acústica, critério benigno 3, e ausência de fluxo ao Doppler. E nenhum dos critérios de malignidade se encaixa. Essa lesão era um teratoma. Nesse terceiro exemplo, a gente observa uma lesão
que tem uma porção anecoica e uma porção hipoecoica. Só que essa lesão ela produz uma sombra acústica. Então, se a gente relembrar os critérios do IOTA, a sombra acústica é um critério de benignidade. Então, nosso critério B3. E essa lesão tinha mais uma característica benigna. Então, ela não tinha nenhum fluxo ao estudo com Doppler de cores. Então, ela tinha 2 critérios de benignidade e não se encaixava em nenhum critério de malignidade. O resultado anatomopatológico dessa lesão revelou para a gente um teratoma maduro. É interessante observar que esse autor, quando descreveu esses critérios, ele conseguiu aplicar esses critérios a mais de 75% dos tumores estudados. E ele chegou numa sensibilidade e especificidade próximas de 90%. E de 2008 para cá, esse estudo ele foi testado em vários outros centros, ele foi validado em outros centros, com sensibilidade e especificidade semelhantes. Aqui no Brasil, em nosso serviço, a gente validou e a gente testou esses critérios. E aqui a gente conseguiu aplicar a mais de 80% dos tumores, atingindo uma sensibilidade e especificidade parecida com a descrição original. Então, concluindo, essas Simple Rules elas são reprodutíveis e elas são aplicáveis à maioria dos tumores, então mais de 75%, com sensibilidade e especificidade altas, próximas a 90%. E a maior utilidade desses critérios, na verdade, é definir quem vai operar essa paciente. É um ginecologista obstetra geral? É um ginecologista obstetra com formação oncológica? Onde essa paciente vai ser operada? Ela vai ser operada num hospital sem recursos maiores? Vai ser operada num centro terciário? Lembrando que esses critérios eles tentam predizer uma tumoração se ela é benigna ou maligna, mas o diagnóstico definitivo ele é sempre histopatológico. A maior dificuldade que o autor descreveu na caracterização dos tumores foram os tumores tipo borderline, no qual a capacidade discriminatória caiu bastante. E naqueles tumores que não são classificáveis, ou seja, não tem nenhum critério B, nenhum critério M, ou tem ambos os critérios, a opinião de um ultrassonografista experiente ela é fundamental. Eu espero ter conseguido trazer para vocês um pouquinho do que é o IOTA, do que são essas Simple Rules e para que elas são aplicáveis e qual a utilidade delas. Muito obrigado.